Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que abrange o período semanal sobre os movimentos do céu planetário, ingressos, aspectos, fase lunar, o movimento celeste da última semana de junho, fim de junho, meio do ano acontecendo. Aí, 25 de junho a 1º de julho. Boa noite a quem chega, assiste ao vivo. Taioki, olá, boa noite, querida. Ana Martins 07, Dea Duarte, Pisciana, Elô, Márcia, a galera chegando. O céu da semana que tem Mercúrio quadratura Netuno, Marte quadratura Urano, algumas explosões. Faço sim, o Thay, depois você manda uma mensagem privada e a gente esmiuça, certo? Então o mapa astral a gente faz também. Então o céu da semana tem essa indicação de alguns movimentos, Mercúrio chegando em Câncer, aquele momento semanal retratos e canções, né? Hoje eu me peguei pensando em Mercúrio em Câncer na semana que vem. Temos bons aspectos também de Sol de Mercúrio. Olá, Paula Fonseca, boa noite a quem chega, boa noite, Inês, galerinha que nos acompanha na live semanal, movimentos explosivos aí de Marte e Urano, né? Intensidade no céu desse fim de semana até começo da que vem. E a gente começa por movimento. Lua crescente libriana, falaremos também, né? E já domingo temos quadratura Mercúrio-Netuno, olha só, Mercúrio quadrado Netuno, né? Então a gente começa a semana com um desafio. Oi, Mini Mônica, boa noite, galera de Portugal chegando, pessoal que acompanha a nossa live. Quadratura Mercúrio-Netuno, Mercúrio, planeta das comunicações, das ideias, pensamentos, do transporte, dos serviços, e Netuno associado às percepções, ao foco. Olá, Vânia Carvalho, boa noite. Então temos esse começo de semana de situações e desafios em relação a foco, né? Quadratura Mercúrio-Netuno requer uma atenção com falsas impressões, atenção para a gente não perder o foco na passagem aí de domingo para segunda, dispersão por bobagens, né? Parece hoje foi um dia de instabilidades ou mal entendidos. Também o HTTP Salian foi assim, né? Começando aí, quadratura Mercúrio-Netuno. Boa noite, Nath! Quadratura Mercúrio-Netuno. Adriana Mendonça, boa noite. Então aí, esse tempo de início de semana marcando alguns desafios já em relação a percepções, a entendimentos, a compreensão, atenção com fake news, atenção com questões que envolvam informações, atenção com temas que de alguma maneira envolvam temas num sentido de foco, né? Mercúrio é um planeta associado a percepções do que a gente se comunica, então fala crá entende bé, né? Então vale aí ponderação, um cuidado para não atenção com fake news, atenção com os apps, né? Cuidado aí para informações, 1, 2, 3, teste som, se estiverem me ouvindo aí, deu uma bugadinha, ó, quadratura Mercúrio-Netuno, aí uns desafiozinhos, né? Nas comunicações, no sinal, né? A gente também requer uma ponderação com aquilo que a gente percebe, com a dimensão do que é falado, do que é vivenciado, né? Vão dando um feedback aí se destravou, gente. Então, esse tempo de quadratura Mercúrio-Netuno dá um certo desafio, né? Com as percepções, com aquilo que a gente lida de certa maneira, principalmente envolvendo troca, envolvendo contato, informação, atenção para não exagerar, não exceder num sentido do excesso, né? Das comunicações, do que envolve os apps, né? Atenção aí no final de semana, eventualmente para não exagerar na dose, né?
passar um pouquinho do ponto, mandar mensagem fora de hora, mandar mensagem de madrugada para crush e a mensagem ir para terapeuta, né? Então vale uma atenção aí, as comunicações às vezes ficam aí pipocando, né? Quadratura Mercúrio-Netuno, comunicação fica meio pipocando, atenção aí com opiniões variadas, né? Com opiniões aí um tanto exacerbadas no sentido de informação, comunicação, mensagens, né? E mesmo no modus operandi de conversar, de trocar ideias, de receber certas informações, o tom de como se coloca certas conversas. Então, quadratura Mercúrio-Netuno requer desafio com a forma de posicionar, com a forma de posicionar assuntos. Então vale uma atenção a esse começo de semana. E é um aspecto, Mercúrio quadrado Netuno, que às vezes dá tendência a uma certa dispersão no começo da semana. Tanto no final de semana, quem trabalha fim de semana, ou começo de semana, atenção com dispersões à toa, não perder o foco. Né? Então é um ponto aí de atenção. E aquela, boa noite, Gerta, bem-vinda! Então esse é um tempo que vale atenção, né? Cuidar, não tomar medicamentos para dormir de forma enganosa, é isso aí, Mini Mônica, vale atenção também. Não vai inverter as caixas, inverter a bula, né? Tomar corticoide no lugar de outra coisa, né? Vai um cuidado aí, né? Cuidado para não trocar a bombinha de asma por outras coisitas, então vale aí uma atenção nesses tempos de quadratura Mercúrio-Netuno com o foco, com as comunicações, com o tom das informações, né? Então requer aí uma atenção até com a maneira das percepções das notícias, né? Os apps, o cuidado aí para não mandar mensagem para crush e para o parente, né? Para o primo, para a prima. Então vale aí uma moderação. Checar, né? Checar duplamente aquilo que vai ler e comunicar, certo? Oi, Erecê, boa noite! Então esse é um ponto que, obrigado pela menção honrosa. Então esse é um tempo aí de começo de semana, marcando esse período. Na segunda-feira, dia 26, nós temos Marte quadratura Urano. Então, se vocês perceberam aí nas notícias, né? Teve a história do Ocean Gate, né, que implodiu, né? Teve ali alguma outra semelhança da quadratura Sol-Netuno da Lua Nova, né? Mas ó, o Marte-Urano, quadratura Marte-Urano, já vinha desde quinta-feira. E o troço implodiu, né? Então, mesmo em fundo do mar, às vezes tem umas implosões, né? Você vê a torcida do Vasco arremessando bomba, você vê a torcida do Santos arremessando bomba, né? Então vale aí atençõezinhas com um clima meio tenso em questões coletivas, de grupos nesse começo de semana, viagens aéreas, uma atenção aí para não criar bafafás por causa de bagagem, né? Não vai implicar com o coleguinha da poltrona ao lado, porque colocou a mala ali na parte de cima, né? Quadratura Marte-Urano requer um certo cuidado com o quiproquó. O Neymar também deu uns bafafás, né? Não vou nem contar desse cidadão, né? Então deu ali uns quiprocós aí né? Declarar traição, essas... Quadratura Marte-Urano requer atenção com ansiedade, com eletricidade, né? E o Mercúrio quadratura Urano que a gente falou anteriormente, com certas percepções, com ilusões, aquela história das mentiras sinceras que interessam, né? Como diria Barão Vermelho. Então vale uma atenção para não dispersar, não perder o foco e não ter certas ilusões. E ao mesmo tempo a quadratura Marte-Urano que a gente observa aqui, atenção com ansiedade, com desafio de adequação, né? Tem que ver no mapa, Ana, ali na área de Touro e Leão, né? Na área de Touro e Leão, tá? Marte em Leão, Urano em Touro, tá? Então essa área vale uma atenção. Então essa quadratura Marte-Urano, ela gera um certo desafio com o ser diferente, aquilo que a gente
tem um certo desafio no desadequar. Que live boa, primeira vez. Oh, obrigado, Natasha. Bem-vinda sempre, bem-vinda sempre. A gente está aqui para astrologar sobre a semana e às vezes dar umas fofocadas para na calma e elegância, certo? Então a quadratura Marte-Urano tem um momento também de atenção com um desafio no desadequar, que é um exemplo. Às vezes você corta o cabelo, deixa uma franja, vem aquela... Então, às vezes... Se deu uma travada aí, desculpe novamente, gente. Aí, a quadratura Marte-Urano dá uns desafios de comunicação. Às vezes, questões tecnológicas dão uns bugs, né? Questões tecnológicas podem dar um certo bug na quadratura, com Urano. Urano envolve tecnologia também, né? Vão dando sinal aí para ver se está tudo em ordem. Não, você não tem que saber onde está o seu Urano, Amália. É só olhar onde é touro e onde é leão no céu, que é onde Marte e leão estão quadrados, tá? Então vale essa atenção. Então, quadratura Marte-Urano, estava dando aquele exemplo, às vezes você deixou uma franja que você queria, só que a tua irmã, a tua amiga não curtiu muito, tal, dá aquela surpresa, né? Aquela, mas que na primeira impressão o pessoal acha estranho, mas depois vão gostar, né? Então, às vezes, uma troca que você faz em casa, um móvel, você sair de um padrão, você mudar um desafio, uma questão que envolva fazer alguma mudança, fazer algum movimento, fazer alguma questão que lide, que tire de uma adequação, né? Quadratura Marte-Urano é um desafio no lidar com adequação e inadequação. Tá? Então esse é um ponto que também vale atenção, uma reflexão sobre padrões que às vezes a gente precisa romper, mas tem um certo medo, ou vai mexer numa certa ferida, ou vai mexer numa certa casinha de marimbondo com alguma mudança de padrão, né? Então quadratura Marte-Urano é suscetível a esse tipo de questão, de desafio, de tema, de movimento, né? Então, é uma tendência que a gente acaba tendo, vivenciando de uma maneira geral. Outras questões aqui na minha colinha da quadratura Marte-Urano. É uma reflexão sobre o agradar padrões que às vezes a gente vem tendo e precisa dar uma desadequada, né? Às vezes a gente fica meio querendo mudar, mas tem aquele paradoxo, mas se eu mudar, eu vou desagradar. Marte-Urano está aí para isso, para testar uma mudança, uma inadequação que para o mundo é inadequado, mas para a gente é um princípio de inovação ou de carta de alforria de alguma questão, né? Então, essa semana, começando a semana, marcando aí a questão, marcando aí o momento, a quadratura Marte-Urano, certo? A quadratura Marte-Urano no céu. Então, vale esse time, vale essa atenção, alguns contratempos aí com tecnologia, com eletrônico, né? Questões aéreas, é um aspecto que requer atenção com ansiedade, com acidentes domésticos, com eletricidade, com choques, né? Urano também. Então vale todo um cuidado mais dobrado quando for lidar com questões associadas a parte elétrica, com questão tecnológica, pode dar uns bugs aí no notebook, no celular, tá? Então vale aí uma precaução, até se já perceber que a coisa está dando algum chabuzinho, faz aí uma manutençãozinha do que precisa para não ficar desprevenido, né? A pessoa fica Isis, touro na 5, leão na 8. Filhos, finanças em conjunto, finanças do parceiro, né? Então pode envolver essa atenção. Casal 8 são terapias, espiritualidade, coisas que de repente você pode até se interessar ou se dedicar ou rever, né? Num certo sentido. É uma quebra de tabus aí de alguma maneira, tá? Então vale essa atenção. Outra questão de quadratura Marte-Urano são essas questões da parte elétrica, são essas questões da parte inovadora do nosso uso também, que de alguma forma dá tendência a uma vivência, a um remodelar algo, a um conserto, né?
Então tem essa questão. O mar deu uma eletricidade no submerso. Você viu, né, Mini Mônica? O lance aí, o nosso Ocean Gate que implodiu, né? Já veio aí numa toada da quadratura Marte-Urano. Ele foi lançado ali no Saturno, que estacionou em Peixes, a Lua Nova, que quadrou Netuno, né, simbolizados as questões do mar. Mas principalmente na semana, né, essa questão. Olha, vivi isso com essa vida toda inadequação, Urano. Então, o Despertar 2020, aí é mapa natal, né? Então, aí é coisa do mapa natal. Então, essa semana, num coletivo, para vários assuntos, várias pessoas, até para quem não tem isso no mapa também, certo? E a outra questão aí do Marte e Netuno, isso veio desde o meio da semana. Então a gente viu aí torcidas, os ambientes nos estádios mais tensos, o Ocean Gate que implodiu, né? Então toda uma tensão um pouco aí marcante que requer um cuidado dobrado aí nesse começo de semana, com movimentos, com atitudes, com uma certa ansiedade, com uma certa inquietação, né? Quadratura Marte-Urano é um desafio, é um exercício de ansiedade, com a ansiedade, com o querer fazer muito logo, né? Uma condição aí de pensar demais no futuro ou antecipar coisas que às vezes não tem que antecipar agora. Vamos aí num time, adaptando aqui, outra coisinha ali. Não querer mandar um 300 por hora sem passar marcha, né? Fogo na França também, Mini Mônica. Olá, Joana, boa noite. Esse fogaréu na França, esses conflitos na França também, essas tensões todas, né? Então, quadratura Marte-Urano, marcando aí até esse começo de semana, até a terça-feira, tá bom? Temos na terça também... Na terça não, segunda, né? Segunda-feira tem lua crescente. Segunda-feira tem lua crescente libriana. Deixa eu só confirmar se é na segunda mesmo. Segunda-feira, lua crescente em Libra. A lua crescente libriana aqui. Toda lua crescente, né? Olha lá a luazinha ali em Libra, né? Toda lua crescente, ela é uma fase lunar indicada para direção, andamento. Afinal, é um ciclo lunar que começou na fase nova, né? Lua nova, lua está no mesmo signo que o Sol. Aconteceu aí na semana que passou, começo da semana que passou, e agora na segunda, a lua crescente libriana. Então, a lua crescente libriana favorece direções em relações, andamento melhor em questões que envolvam relacionamentos, parcerias, sociabilidade. Boa noite, Daniele. Então, temas que envolvam um contato, tratativas de assuntos a dois, tratativas de assuntos que envolvam convivências, né? Também parcerias atreladas ao trabalho, dão bons indícios quando há uma lua crescente em Libra. Oi, Daniela, boa noite. Então, tem esse tempo interessante. Lua crescente sempre desafiada. A lua crescente, ela, para começo, ela é até melhor do que a lua minguante, porque a lua minguante é meio fim de feira, é a xepa, né? A lua crescente é melhor, ela dá uma fluência um tanto mais para andar questões que envolvam relacionamentos, parcerias, assuntos, convivências e uma melhor sociabilidade também, tá? Aproveitar esse tempo junino, né? Convivências, social, tá? Mandar um correiozinho elegante, uma lua crescente em Libra até bacana, é até bem disposta para uma sociabilidade, tá? Na segunda-feira também, ajuste de negócios, depende do negócio ou despertador, mas se envolver parceria, se envolver contato, convivências, pode favorecer para uma direção ou para um começo, algo que já começou e não foi lá muito ainda definido, favorece uma direção, favorece uma sequência, né? Na terça-feira ainda temos Mercúrio em Câncer. Mercúrio chega a Câncer terça-feira. E Mercúrio em Câncer é aquela
questão meio retratos e canções, né? Lembra do Retratos e Canções da Sandra de Sá? Hoje eu me peguei pensando em você. Mercúrio em Câncer dá um time da nostalgia, de conversa sobre assuntos domésticos, de resgatar assuntos de passado que não estavam muito claros, ou muito bem direcionados, definidos, para temas de família, para temas do cotidiano do cotidiano, gostou, né? Do tema do cotidiano familiar, do tema da vizinhança, do condomínio, né? Definir aquele portão automático, aquele esquema do como serão as férias das crianças no condomínio. Então, o Mercúrio em Câncer é interessante para essa parada. Também para as quermesses, para uns convívios nostálgicos, para algo que envolva vivências emocionais, né? Resgatam certos flashbacks. O Mercúrio em Câncer tem uma boa indicação para esses temas que resgatam temas antigos e de passado, dá uma margem especial, né? Você já tem Júpiter conjunção Lua, Amália, então, né? Já intensifica a questão por si só, né? Dá uma amplitude aí da questão emocional, às vezes uma atenção com os dramas, né? Então, Mercúrio em Câncer também requer uma atenção aí com certas dramaticidades, com falar as emoções, né? A coisa meio aí Cláudia Telles, fim de tarde, né? Todo fim de tarde é sempre assim. Dá uns revivals, né? Essa questão emocional. Um tempo aí, festa junina, interessante para relembrar uns quentões, umas quermesses. Olá, Simone, boa noite. Então, um tempo de Mercúrio em Câncer é positivo para vivências do regional, do ambiente do bairro, a festa da macarronada ali, da italianada no centro de São Paulo, ou dos costumes. Então é um tempo especial, né? Olha lá, Mercurinho chegando em Câncer, dá uma dinâmica especial, porque envolve um pouco da nossa história, o resgate de temas de passado, tá? Então é um clima também interessante nesse contexto, mas principalmente é especial para resgatar velhas questões, assuntos pendentes, temas antigos, digamos assim, uma dinâmica para tirar a limpo alguns insights, né? Você é canceriana, Dani? Olha, tá chegando, parabéns adiantado. Volta a semana que vem para a gente dar parabéns aí de perto. Então a gente está aí na última semana de junho, né? Do período, entramos no período canceriano aí anteontem, saudações aos cancerianos aniversariantes também. Então aí o tema de Mercúrio em Câncer. Você tem Mercúrio em Câncer, Adriana? Então, olha, interessante. Então, dá um start aí no Mercúrio para tratar assuntos antigos, assuntos de passado, assuntos especiais, né? Uma condição interessante de vivências, né? Então, tem um time aí especial também para trazer assuntos que estão ali mal ajustados ou que precisam ter um certo resgate. Um tempo aí do trazer um tanto que vem do antigo, de passado, um passado mais anterior, um passado novo, né? Também marcando essa questão, assuntos domésticos, assuntos de família, questões antigas de trabalho que também ficaram meio mal resolvidas, assuntos da vizinhança, do habitat, que mais aqui na colinha, ou outras pessoas, essa tensão de ficar dando margem a outras pessoas do que a si próprio. Tem Vênus em Câncer, ô Joana? Então, Vênus em Câncer tem um lado mais emotivo nas relações, né? A preocupação com quem gosta, né? Gosta de demonstrar cuidado, né? Então dá dessa margem. Então é comum também verbalizar sentimentos. Mercúrio em Câncer, a gente é suscetível a perceber aquela pessoa, mas você ainda gosta de mim? Você é meu amiguinho, né? Às vezes as crianças, né? Mãe, eu gosto de você. Você pode perceber, a gente pode perceber crianças mais emocionais, né? Um tanto nesse tempo de Mercúrio em Câncer, né?
verbaliza-se às vezes mais as emoções, né? A gente pode perceber um pouco isso em quem a gente gosta ou, dependendo da área que esse Mercúrio em Câncer acontecer no mapa, um chamar na lata. Oi, Ana, boa noite. Um chamar um pouco na lata. Temas na área profissional, entre amigos, né? Tirar a limpo assuntos dos amigos, né? Falar aí mais com as amizades. A galera está emotivada, né? Como diria a Fafi Siqueira lá naquele antigo personagem. A galera fica mais emotivada, né? Em vez de ela falar emocionada, emotivada, estou emotivado. Mercúrio em Câncer deixa a galera mais emotivada, emocionada, né? Então tem aí um tempo aí de Mercúrio em Câncer chegando na terça-feira. Na verdade é segunda noite, viu, gente? Então segunda noite se percebeu o crush querendo uma DR, o namorado querendo uma DR, a esposa querendo uma DR, a criança querendo uma DR. Aí na calma e elegância, né? Começo de semana tem quadratura Mercúrio-Netuno para quem chegou depois. Então vale um cuidado com o tom, com o jeitinho de falar, porque às vezes você fala uma coisinha assim, a pessoa, ai, precisava falar desse jeito, né? Por que tinha que falar assim comigo, né? Ninguém tem paciência comigo. Mercúrio quadratura Netuno requer um cuidado aí no jeito, né? Para não mexicanizar a pessoa, na manha do gato, na calma e elegância, para não verbalizar, porque a comunicação pode dar uma tendência a um certo exagero, tanto na retórica como na percepção, né? Você gosta de DR, Joana? Agora você entendeu o seu Vênus em Câncer, né? Agora você entendeu. Então, tá vendo? Vênus em Câncer tá suscetível a DRs, gosta de remembers, né? Do you remember? Né? Phil Collins, curte um Do you remember, né? Ou tudo que envolve umas lembranças de conversas. A gente tem um bom aspecto do Sol com Saturno, né? É um bom alerta para acordar, né, Ana Martins? Embora muita gente não vai acordar, vai ficar meio nebulada, né? Mas pode dar um choque de realidade, né? Mas, ao longo da semana, seguindo o processo do céu da semana, nós temos, bom, eu coloquei aqui o Mercúrio em Câncer, né? Você tá rindo, né, Joana? No céu, ascendente em Câncer, né, Paula Fonseca? Então, o Mercúrio no ascendente pode fazer com que, Mercúrio em Câncer pode fazer você querer falar mais, tá? Com quem tem ascendente em Câncer, quem é canceriano, o Mercúrio quando chega aí, pode liberar mais a fala, trocar ideias. Mas olha só, bom para estudos também, viu, gente? Mercúrio em Câncer, para os cancerianos ou quem tem ascendente em Câncer, desperta uma vivência de atividades culturais, aprendizados. E olha só, a gente tem Sol, Trígono, Saturno, bom aspecto Sol-Saturno, bom aspecto Mercúrio-Saturno, tá vendo? Sol e Mercúrio em Peixes, Saturno em Peixes, formam um trígono, um na quarta e outro na sexta. Bons aspectos com Saturno, tanto do Sol como de Mercúrio com Saturno, é positivo para um planejar a longo prazo, para um estruturar a longo prazo, para elaborar uma planilhazinha, um cronograma, um tema a longo prazo, uma dinâmica de estruturar a direção de assuntos, né? Um ponto importante para essa questão, né? Obrigado, Eres. A gente dá uma ilustrada nos temas musicais, né? Na retórica. Então, o Sol, Trígono, Saturno favorece o que envolve amplitude a longo prazo, temas a longo prazo, assuntos que envolvam trabalho e planejamento, o que precisa de uma certa disciplina, né? Então isso acontece aí na quarta-feira, dia 21, tanto o Sol quanto o Mercúrio, mas ao final da semana, em trígono a Saturno. Então isso favorece uma disciplina, até para um exercício, né? Academia, se deu uma relaxada, deu uma descambada, uma dieta, é positivo para tudo que envolve disciplina, planejamento, temas a longo prazo, projeto, algo que envolva para daqui a alguns meses, alinhar melhor as planilhas. Quem gosta de um Excel, né, um Google Planilha ali,
dar uma ajeitada nos planejamentos, melhorar o cronograma. Não, isso aqui não vai dar para ser setembro, isso aqui dá para antecipar para agosto, tá. Tudo que envolver tempo, planejamento, está bem positivo. Até para o financeiro, para alguma compra que queira fazer. E bom aspecto, o Sol-Saturno é positivo para concluir, né? Para concluir, a malha tem conjunção, então potencializa essa questão para um planejamento de temas a longo prazo, né? Como é em Áries, tem que segurar a ansiedade, né, Amália? Então dá uma segurada, né? Dá uma segurada na ansiedade. Mas percebe um alerta para entender que as coisas precisam de um ritmo, de um cronograma, de um planejamento. E isso, para o meio da semana, é mais favorecido. Vai estar melhor, vai ter uma dinâmica mais especial. Também é bacana para questões de longo prazo que a gente pode ter esperado ou vem esperando há um bom tempo, tá? Vem esperando, vem tendo uma espécie de expectativa há um bom tempo e agora pode favorecer, pode ter uma melhora, pode ter um potencial de conclusão de algo que vem demorando também. Bom aspecto Sol-Saturno ajuda numa conclusão de coisas de longo prazo que já vinham andando, tá? Então esse é um ponto especial, esse é um ponto que vale a pena. A controlar na... tem que controlar aí o site da Shein, né, Mani Mônica? Não vale essa atenção. Então esse tempo de Sol-Saturno e também o Mercúrio-Saturno. Mercúrio no fim da semana faz aspecto também com Saturno, trígono, né? Então de quarta a sexta, tanto o Sol quanto o Mercúrio potencializam esse pensamento a longo prazo, levar mais a sério assuntos, levar mais a sério relações, né? Até conversas com o par, conversas no trabalho, conversas com o chefe, conversas com o cônjuge. Vamos sentar aqui, vamos conversar, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Vamos estabelecer aí o melhor a direção. O combinado não sai caro, né? Já diria o filósofo financeiro, o combinado não sai caro. Então, já dá uma estabelecida num planejamento de negócios, de planos a dois, de assuntos especiais, né? Está esperando uma resposta relâmpago, Helena? Então, acho que esse começo de semana, a quadratura Marte-Urano, dá tendência para questões relâmpago também, né? Então, esse é um ponto interessante. O final da semana com bons aspectos de Sol e Saturno e Mercúrio e Saturno também, certo? Então, recapitulando aí o céu da semana para quem chegou depois, para quem veio tarde, resumindo um geral, tem quadratura Mercúrio-Netuno já no domingo, que requer atenção, que requer atenção com foco, atenção com dispersões, cuidado com a comunicação exagerada, com a forma de colocar certas palavras para não dispersar diante de assuntos especiais, né? O só quero saber do que pode dar certo, né? Vale dos titãs. Então esse ponto de não ficar perdendo tempo com ladainhas e conversinhas e fofoquinhas e zapzinhos de grupos à toa, né? Torcida do Grêmio, se o Soares for se aposentar, vai ser no fim do ano, né? Não encanar à toa, né? Então vale atenção com blefes à toa, foco na dispersão de certos, para não ter dispersão com certos assuntos, né? E com o tom, com o exagero, tanto no receber uma informação, uma comunicação, como no colocar assuntos para pessoas, para também não criar um certo alarde. Né? Tem o Marte quadratura Urano, que a gente observa aí suscetível a essas tensões nos últimos tempos, o desafio da inadequação, né? Marte quadratura Urano, a gente tem um desafio com questões do sair de um certo padrão para desagradar alguém ou desagradar pessoas, né? Melhor moderar a língua antes de falar o que não deve no treinamento. Ana Martins, também, né? Então, quadratura quadratura Marte-Urano, né? Ladainhas, conversinhas, né? Então, quadratura Marte-Urano requer esse tempo de ansiedade com as expectativas de assuntos, é suscetível a umas tensões no cotidiano, atenção aí com trânsito, com direção, com a pressa, né? Como diria que de abelha, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim, né?
Então vale atenção com o ritmo, não querer entrar na marginal a 80 quando o limite é 60, né? Vale moderação na jogada, vale moderar. Calma e elegância, né, galera? Calma e elegância. Décadence avec élégance, já diria Lobão. Big Lobo, né? Então, Marte quadratura Urano vale atenção com os domésticos, com a eletricidade. Não estranhe se der um bugzinho aí no computer, no celular. Precisar dar uma precavida, vale precaver, um consertinho ali urgente, né? Não fica deixando o negócio quebrar, né? Então, e a outra questão do quadratura Marte-Urano é o desafio com a inadequação, né? Às vezes você quer cortar o cabelo curtinho e acha que vão falar, ai, curtinho, pra quê? Ai, corta, depois a galera se adapta, vai falar, não é que ficou bom mesmo, né? Estranho ali no começo, mas depois, mas não é que ficou bom, né? Já não viram dessas, né? Passa uns 2, 3 dias, uma coisa que a galera não gostou, depois vem o tal do não é que ficou bom, né? Então, quadratura Marte-Urano às vezes dá uma dessas. O começo pode dar uma assustada ali, mas depois assenta, né? Depois dá uma compreensão da originalidade do que saiu do padrão, tá? Calma e elegância, né, Joana? Aí depois tem a lua crescente libriana, positiva para andamento de assuntos, de questões, de algumas relações também, né? Então, toda lua crescente favorece direções em assuntos de relacionamentos, tá? E para concluir, a gente tem o Mercúrio em Câncer, que também dá indício de resgatar assuntos do passado, de voltar a conversas antigas, de uma tendência a tratar assuntos mal esclarecidos e também umas nostalgias, né? Um tal do Retratos e Canções ali da Sandra de Sá, que a gente se pega pensando no passado, né? E um time aí para curtir também vivências sem noias, né? Às vezes a pessoa, ai, você é nostálgico, eu tô parado no tempo. Não é que tá parado no tempo, você está curtindo algo que você faz parte da sua história no presente. Isso não quer dizer que você está estagnado, né? Faz parte da identidade da pessoa, algo que ela traz, né? Como diria Milton, trago comigo as lembranças do que eu era, né? Então, uma curtida na quermesse, uma curtida num bolo de cenoura com quentão, também é um time aí de Mercúrio em Câncer que a gente pode estar suscetível ao longo dos próximos dias. E os bons aspectos de Sol-Saturno, de Mercúrio-Saturno, positivos para projetos a longo prazo, para direções, esquematizar assuntos, planejamento, disciplina, né? Foco e também conclusões ou projetar temas a longo prazo nas relações ou individualmente também. Certo? Pessoal, este é o céu da última semana de junho. Obrigado a todos pela presença. Obrigado aí pela atenção. Um ótimo fim de semana, uma ótima semana a todos vocês. Período canceriano que chegou. Obrigado pela atenção do contato ao vivo. Para quem assistirá ao longo da semana também, uma boa semana, um bom período astrológico aí também com essas novidades. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Estéia, também adorei você aí presente. Cris, Erecê, galera que veio, Joana, Mini Mônica, pessoal que nos assiste, Mari também, valeu. Pessoal de Portugal, Ana Martins, Gerda, saudade de você, beijão. Ótima semana a todos. Um abraço